Ok, vamos lá? Esse é o Dois Lados Podcast. E nesse nosso episódio de estreia, tenho uma grata satisfação de estar aqui, de receber aqui na nossa bancada o vice-governador Felipe Camarão e nosso querido amigo jornalista Carlos Lima. Felipe, se apresenta aí pro pessoal. É uma satisfação imensa, viu, Júnior? Que prazer estar aqui com você, Carlos Lima, dois grandes amigos de longas datas. Gostei do nome do programa, Dois Lados. Tudo na vida tem dois lados. Agora, me contaram uma vez, eu vou puxar da memória quem me disse para ver se eu consigo falar até o nome da entrevista, que na verdade toda história tem três lados. Por exemplo, numa história minha. Tem a verdade. O meu lado e o teu, né? A minha verdade e a sua verdade. Mas, de fato, o ditado popular diz que toda história tem dois lados, né? Eu sou Felipe Camarão, atual vice-governador do estado do Maranhão, fui secretário de Educação por 7 anos, sou professor, doutor da Universidade Federal do Maranhão, procurador federal de carreira, comecei a minha carreira como procurador federal aqui em Imperatriz, no dia 19 de novembro de 2007. Tomei posse como procurador federal aqui, do concurso que foi aprovado naquele mesmo ano, então já vou completar aí quase 20 anos de carreira como procurador federal. Trabalhei ali no INSS, onde é o prédio do INSS, ali quase na frente da OAB. Lá eu comecei como chefe do escritório de cobrança da Procuradoria do INSS, depois eu fui chefe da Procuradoria Seccional Federal, aí nós fomos lá para Dorgival, lá em cima da Liliane, onde hoje é uma parte hotel, né, um hotelzinho, né, um residência. Verdade. Aí a Procuradoria Seccional Federal funcionou lá. Aí depois eu fui removido para São Luís, aí lá eu fui chefe da Procuradoria da UFMA, do INSS, fui chefe da Procuradoria Federal no Maranhão. Olha só. Já fui presidente do PROCON 2 vezes, já fui analista do Tribunal de Justiça concursado, escrivão de polícia, passei por concurso de técnico judiciário, fui assessor de desembargador, aí fui secretário de gestão, secretário de cultura, secretário de governo, presidente da Fundação da Memória Republicana, reitor do IEMA. Participei do governo do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, fui da comissão de transição dele, fui da comissão de transição do ex-governador Flávio Dino. Com 43 anos, sou professor desde os 16. Comecei a dar aula com 16, comecei a trabalhar com 16 anos, com carteira assinada, concursado também, 2 concursos. Eu tenho hoje muito orgulho do que eu construí na política e profissionalmente. Estou há 20 anos na vida pública, ininterruptamente. Ficha limpa, não devo nada para ninguém, nada para a justiça. Mas, falando de quem é o Felipe Camarão Pessoa, pai da Alice, da Júlia, padrasto da Beatriz, marido da Tainá. Detalhe, tem uma ex-prefeita do Lajeado, minha amiga, sua amiga também, toda vez que a gente viajava, ela falava assim, ei, Júnior, porque você era candidato a deputado federal na época, e o Cleito também, pré-candidato, né? E ela, rapaz, eu queria tanto votar no Felipe, porque eu não consigo ver aqueles vídeos que ele faz com as filhas dele. Eu fico encantado, eu queria tanto votar nele e tal, mas tem que votar no Cleito e tal. Aí você foi candidato a vice-governador, tudo resolvido. Deu tudo certo. Mas o Carlos ali também é professor, historiador e jornalista. E está hoje aqui nos dando a honra, abrilhantando aqui o nosso primeiro episódio, porque também o Carlos Lima sempre tem dois lados de todos os assuntos, né, Carlos Lima? Obrigado, Júnior, pelo convite, estar aqui hoje. Honra estar aqui com o meu amigo e vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão. Eu sou Carlos Lima Santiago, sou professor de História, jornalista. Trabalho na área desde 2008, fui pioneiro da blogosfera aqui no Maranhão. Aí? E trabalhando na área, escrevendo e tentando melhorar um pouco esse mundo, velho, nosso, meu Deus aí. Bom demais tê-lo aqui. Felipe, bom, esse currículo extenso que você tem, eu tenho certeza, seus olhos brilham quando você fala em ser professor, estar professor. Nesse governo que você pretende, que você está pleiteando, virando governador, creio eu que a educação vai ser a mola mestra desse governo que você pode vir a assumir aí muito em breve, né? Não, eu penso o Maranhão, deixa eu explicar para ti, para Carlos Lima. Eu penso o Maranhão como um vetor de desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas em 3 grandes eixos. São 3 grandes eixos, obviamente que transversalmente a esses eixos, ou seja, assim, ó, na paralela, com cada eixo desse, tem uma gama de outras atividades. Um eixo é produção. Quando eu falo produção, eu estou falando de agricultura familiar, agronegócio,
É aquela história, transformar a riqueza que a gente produz e que muitas vezes fica na mão de poucos. Eu não sou contra o agronegócio, de jeito nenhum. Não sou contra a plantação de soja, nada disso. Eu só acho que tem que ser feito algo de forma sustentável para a preservação do meio ambiente, respeitando os limites da natureza e o trabalho humano. Ou seja, compatibilizar a agricultura com a agricultura familiar. E mais, transformar essa soja, e aí o Estado tem grande responsabilidade nisso, em oportunidade de trabalho e de riqueza ficar aqui. Porque essa soja que é produzida aqui, sai aqui lá do sul, aqui de Balsas, dessa região todinha, vai via caminhão ou via trem lá para o porto, e de lá sai para a China, ou então sai para São Paulo e para o Paraná de navio, para virar óleo de soja, que a gente consome aqui nas nossas mesas. Para cá industrializado? Industrializado. Aí vira a ração, vira a margarina, vira o óleo de cozinha, mas saiu daqui. Então a gente precisa colocar a indústria aqui no estado do Maranhão, como foi o caso da Impasa aqui do milho, como foi o caso da Suzano aqui, como foi o caso da Eneva, do gás natural, a Alcoa lá atrás, né, a Lumar, a Vale. Aí esse eixo da produção... Para isso virar emprego de fato e de direito, nós temos que qualificar esse pessoal. Pronto, esse aqui era o primeiro eixo, produção. Eu acho que nós temos um grande vácuo, um grande gargalo aqui no Maranhão, que é a falta de qualificação profissional do nosso pessoal. Não é verdade? É. O segundo eixo é o turismo. O turismo. O turismo, porque a gente tem a experiência do Ceará, do Rio de Janeiro, de outros estados. Nem estou falando de fora do país, não. O turismo talvez seja o setor que nós tenhamos no Maranhão de serviço para gerar mais emprego e renda a curto prazo. Para ter turismo pujante, assim como ter para produção pujante, a gente tem que ter infraestrutura. Então, o primeiro eixo transversal que a gente tem aqui é a infraestrutura. A gente tem que ter estrada para escoar a produção, estrada boa para o turista trafegar, modais de transporte relevantes, certo? A gente precisa ter os locais adequados com saúde, porque todo turista só sai da sua casa para ir para outra cidade se tiver saúde. A primeira coisa que ele pensa. Agora, Felipe, aqui para nós, São Luís tem mais turismo de negócios do que propriamente em função das suas... Belezas naturais. Da natureza. Por exemplo, você vai em São Luís, eu vejo isso sempre por questão de hotéis. É mais barato a diária de hotel no fim de semana do que durante a semana. Porque o turismo lá é de negócios. Como é que a gente consegue reverter? Ou pelo menos agregar também essa questão? Sim. Então, para a gente ter esse turismo pujante, inclusive finais de semana, né? A gente vai ter que melhorar a infraestrutura, vai ter que melhorar a saúde, porque o turista... E aí, quanto melhora a saúde para o turista, é óbvio que tu vai estar melhorando também para quem mora na cidade. Porque não adianta nada a gente chegar em Carolina, em Riachão, ou em São Luís, ou em Barreirinhas, e preparar a saúde só para turista. Isso não existe. Claro que eu estou falando de forma macro. Vai ter que preparar segurança pública, porque o turista aí pode ser onde for no mundo, tu vai querer sair com o teu celular para fazer as filmagens, lá no Centro Histórico, aqui na Beira Rio, na Catedral, de onde eu acabei de passar para gravar um vídeo, inclusive, na Catedral de Nossa Senhora de Fátima, nas cachoeiras, no Poço Azul, nos Lençóis. Então, só que eu já falei vários eixos, né? E, obviamente, se eu estou falando de turismo, Carlosinho, eu vou falar também de cultura, né? Porque aí o turista, já respondendo um pouco da tua pergunta, é assim, o turista chega, dia de semana, no final de semana, ele passa o dia visitando, na praia, come o caranguejo, come a presa, vai no rio, pesca. Mas aí chega de noite, ele quer o quê? Ele quer ir para um show, ele quer ir para o teatro, ele quer ir para o cinema, ele quer ir para um barzinho. Agora vamos abrir um parênteses aqui. No caso de São Luís, tem as radiolas, né? E tem os tambores, né? Tem aquela coisa do centro histórico todinho ali, que é muito legal para os turistas de fora prestigiarem a cultura do Maranhão. Eu sou apaixonado quando eu vou em São Luís, que eu vejo aqueles tambores. Mas você sabe por que eu falei das rodas, radiolas? As radiolas, claro. Sabe por que das radiolas? Porque eu quero emendar aqui uma pergunta para o Felipe. Porque eu fiquei curioso. Você teve em outro programa, deu uma entrevista e começou a falar, mas foi muito ligeiro, muito rápido. E eu fiquei curioso. Por que São Luís é conhecido como a capital do reggae? Conta essa história pra gente, mas conta com calma. Essa é boa também, essa é boa. Porque o que o Maranhão tem de singular, porque é o seguinte, você quer ir para uma praia, você pode ir para qualquer cidade litorânea, inclusive do Nordeste. Praias bonitas, você encontra em qualquer lugar, sejamos bem honestos.
praias bonitas. Ah, a de São Luís é mais bonita que a dos outros? Eu acho, né? Eu, como marense, acho. Como eu acho que a praia daqui é linda, quando tá na época de praia. Aqui em Imperatriz, aqui da região Tocantina. Mas Fortaleza tem praia bonita, Natal tem praia bonita. Todo o Nordeste tem praia bonita e o Sudeste também, o Sul, todo lugar tem. O que a gente tem, então, de singular que o turista vai querer sair e escolher o Maranhão para vir? É porque o Maranhão tem praia, tem caranguejo toque-toque, tem o peixe frito, pisa na areia com aquela areia dura, tem a variação de maré, tem o centro histórico de São Luís, que é singular, tem os Lençóis Maranhenses que dá para ele ir, tem a Chapada das Mesas que dá para ele ir, e aí tem cachoeira, tem rio, tem lago, tem lagoa, e tem a nossa cultura, tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, a zabumba, certo? As quadrilhas, etc. Exatamente. Dentro da cultura, o São Luís é a cidade do mundo, fora da Jamaica, que mais tem reggae. Nós somos o único lugar do mundo Um museu de reggae. que tem um museu de reggae. Fora Kingston, na Jamaica, que é a capital da Jamaica, é São Luís. Só tem 2 cidades no mundo que tem museu de reggae. O reggae do Maranhão hoje, ele é ainda mais raiz do que o reggae jamaicano. Por quê? Porque o nosso é o reggae roots. Você lá? Na Jamaica, não. Eu tenho até o sonho de conhecer. Mas quem me conta essa história e tem isso escrito é Ademar Danilo, que é hoje o diretor do Museu do Reggae. É um dos maiores especialistas de reggae que nós temos no Brasil. No Brasil. Ademar Danilo já foi vereador pelo PT, inclusive lá de São Luís, né? E hoje ele é radialista também, já teve um programa de reggae muito famoso. Vamos lembrar, hein? O Maranhão é a terra da Eu tribo sei de quem é o Já. Ademar. É. Eu sei quem é ele. O Maranhão é a terra da tribo de Já, né? Aí o Maranhão teve essa tradição que eu vou já te explicar, Júnior, das radiolas de reggae e reggae roots. Então é um reggae que é de Bob Marley, que é de Jimmy Cliff, que é de Gregory Isaacs e outros, e é um reggae com sonoridade bem dançante, né? Esse reggae chegou no Maranhão, especificamente na ilha ali, São Luís, e na Baixada, por isso que é tão pujante também, na Baixada Maranhense vocês vão ver muito reggae. No litoral assim, tanto no litoral ocidental, mas lá é muito forte. Por quê? Porque as ondas do rádio que vinham da Jamaica, que passava ali pela América Central, iam e batiam de frente no Maranhão, batiam de frente em São Luís, no nosso litoral. E eram ondas de frequência baixa. Só que lá pra gente ficava AM, bom. né? Em AM e mais. Quando os navios chegavam, eles já conseguiam espelhar isso também para nós. Naquela época, década de 60, 70. O maranhense, o ludovicense especialmente, começou a ouvir aquele som bacana, não conseguia entender direito o inglês, porque o sotaque jamaicano é diferente, mesmo que sabia falar inglês. Às vezes você não entende uma música, né, quando é cantada por um jamaicano, e aí eles começaram a apelidar as músicas de melô. Os melôs. Melô da Cinderela, melô do caranguejo e tal, porque ele não conseguia identificar o nome da música. Qual foi a segunda característica? Como era tudo no rádio, tu não via, tu só ouvia, não se sabia como é que dançava na Jamaica. Você sabia que vinha da Jamaica, você sabia que era um melô. Então o que o maranhense fez? Começou a dançar agarradinho. Forró, né? Adaptou para dançar agarrado. O Maranhão é o único lugar do mundo que se dança reggae agarrado. O reggae jamaicano se dança solto, sozinho. Tinha curiosidade. Agora agora eu entendo de reggae. Aí cada clube que começou a ouvir, começou a colocar num grande paredão de som. Num grande paredão de som e começou a chamar isso de radiola, porque de fato eles compravam vinil, os discos, e era uma radiola, literalmente, que transmitia para aquele paredão. E aí começaram as radiola de reggae, com cores jamaicanas, se espalharam ali pela Baixada, pela região do Munim, por São Luís, e o reggae se tornou uma cultura nossa também. A partir do reggae, que é cultura, a gente gera turismo, gera emprego no turismo, gera empregos nos serviços que são prestados, transismo, né, a moda, o jeito de vestir, né, o jeito de falar, de andar, tipo se fosse o surf também tem a sua cultura. Quem é do esporte, quem é da bike, quem é do jiu-jitsu, quem é do futebol, todo mundo tem sua cultura, né? Sim, sim. Então é isso, a gente tem que agregar tudo isso que nós temos de cultura, porque já não é mais só o reggae, é o Bumba Meu Boi, é o tambor de crioula, como eu já falei. E aí você gera serviços agregados ao turismo todo o tempo. E o terceiro grande eixo, para completar, é justamente a educação. Eu deixei por último. Claro, porque é o que eu tenho mais. Quando a gente fala de educação, eu já falei de turismo, já falei de cultura, já falei de produção, agricultura familiar, infraestrutura, saúde e segurança. O que está faltando aqui? Esporte.
Não dá para falar de educação sem falar de cultura, sem falar de esporte. O esporte ele tem que andar de mão dada com a educação. Primeiro porque o esporte melhora o rendimento educacional, a criança fica mais disciplinada, ela fica focada, ela fica concentrada, sabe? Ela melhora o desempenho escolar. E o esporte, quando eu falo do esporte, Júnior, eu estou falando do esporte educacional. Não é à toa que tem gêmeos, tem jogos escolares, etc. O esporte educacional é bom, não só por esta parte que eu estou falando, diretamente relacionada à educação, mas porque no esporte educacional, tu consegue descobrir os talentos. A gente pega um ou outro, né? Eu vi ontem a notícia do Wesley aqui de Açailândia sendo convocado de novo, lateral direito da seleção brasileira. Não se esqueça que você está na cidade da Fadinha, né? É, da Fadinha, da Raíssa, que não foi pelo esporte educacional, nem a Raíssa e nem fenômeno ali, né? Fenômeno e fenômeno. Um foi lá pro Flamengo buscar a vida, a Raíssa foi porque ela teve uma sorte do cara ter visto o vídeo dela, que ela bombou na internet e tal. Mas nós temos muito. Tem um Ítalo. Lado com talento, claro. Não, claro, sobretudo isso. Tem um Ítalo, tem um judoca aqui que é campeão mundial. O judoca aqui de Imperatriz, é um grande orgulho aqui para Imperatriz, certo? Aqui tem uma tradição muito forte de judô. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas é uma tradição muito forte que Imperatriz tem na área do Nós judô. temos campeões latino-americanos. Demais, vários. O pai foi aluno nosso, ele foi campeão. Espalhados pelo Maranhão, a gente tem nessa região lá perto de Barreirinhas, Araiós, Santo Amaro, ali, Paulino Neves, Tutóia, a gente tem o beach soccer. Os melhores jogadores do mundo de beach soccer, tanto masculino quanto feminino, são maranhenses, daquela região. O atletismo, se a gente for para aquela região perto do Piauí ali, Caxias, Timon, Codó, inclusive o nome do atleta é Codó, medalhista olímpico, velocista. Nós temos vários talentos que vieram do esporte, mas isso não foi descoberto no esporte educacional. O que eu quero te falar com isso, Carlos Lima? Se a gente organiza isso de maneira assim, planejada para o futuro, a gente consegue gerar emprego e renda através do esporte. Como agregando turismo e cultura, a gente consegue fazer isso. Como é fazendo isso na produção, a gente consegue também. Aí, para tudo isso, o vetor principal do Maranhão, respondendo a tua primeira pergunta, que eu preparei todo o terreno para isso, né? Educação. Educação. Quais são os caminhos? Fáceis. A gente começou quando eu era secretário de Estado da Educação, vocês acompanharam muito isso, vocês estiveram comigo com o Cleiton Noleto, inaugurando milhares, literalmente milhares de obras no Maranhão, mas não é só, porque parede no ensino, tijolo não aprende. Tem que reformar a escola? Tem que construir escola? Tem, mas tem que colocar a escola para funcionar em tempo integral. Tem que valorizar o educador. Tem que valorizar o educador. Nós temos que colocar as escolas para serem bem equipadas. Não basta só ter ar-condicionado na sala, ela tem que ter uma quadra boa, ela tem que ter um laboratório bom, ela tem que ter uma biblioteca, ela tem que ter um auditório, ela tem que ter espaços pedagógicos. Tem que preparar o aluno para passar no Enem? Tem. Para passar no vestibular? Tem. Mas tem que preparar ele para a vida. Tem que ter projeto de vida. Tem que ter projeto de vida. Tem que ter projeto de vida. Porque aí que a gente vai descobrir, sabe o quê? Aquela menina que quer ser atriz, aquele menino que quer ser atleta, aquele menino que quer ser chefe de cozinha. Porque não é só, a gente bota na cabeça que é só direito, medicina e engenharia. Eu acho que é saber colocar o menino e a menina num potencial de criatividade, dela poder desenvolver sua criatividade, não é? Ela quer, que ela seja boa, porque é aí que ela vai ganhar dinheiro. Não adianta fazer uma coisa porque o pai quer ou porque outra pessoa quer. Só decorar a matéria ali para passar no Enem, entendeu? Não adianta nada. Teste vocacional, né? Nem é importante, mas não só, né? Não só, mas é um projeto de vida. Existe hoje... hoje a gente tem isso bem encaminhado nas escolas em tempo integral, nos IEMAs, a gente tem que ter educação em tempo integral e tem que ter ensino profissionalizante. Tu falaste, como é que a gente vai ter um operador de máquina pesada? Como é que a gente vai ter um mecânico de máquina? Como é que a gente vai ter um eletromecânico para trabalhar numa empresa dessa que a gente testa lá? Quantas escolas de tempo integral hoje? São mais de 200 escolas. Quando a gente começou com o Flávio Dino, era zero. Até dezembro de 2014 não tinha nenhuma. Hoje são mais de 200 escolas em tempo integral. Nós criamos os IEMs, como vocês sabem, nós criamos a UEMASul. A UEMASul é um divisor de águas aqui na região. Qual a meta do Felipe Camarão, governador, para essa questão de escolas integrais? Todas. Universalizar o tempo integral. Todas as cidades do Maranhão têm uma escola de tempo integral. Em tempo integral, como o Piauí fez. O governador bem aqui do lado fez isso. Ele colocou todas as cidades para ter escola de tempo integral, colocou polo do ensino superior em todas as cidades do Piauí. Se olha, o Piauí conseguiu, como é que o Maranhão não consegue? É isso que a gente tem que buscar, não tenha nem dúvida. Felipe, você é visto como... um comedor de piqui. Também. E sou fino, profissional. Mas você é visto como o sucessor do Flávio Dino, nessa questão política. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Quem é Flávio Dino para Felipe Camarão? Flávio Dino, para mim, é um exemplo. Um exemplo de líder. Para mim também. Um Sou exemplo. fã. Um exemplo. Um exemplo suspeito a de falar, líder, de jurista, de político e de ser humano. Por que como jurista? Olha, eu sou procurador federal, professor de direito da universidade. Flávio Dino era juiz federal, professor de direito da universidade. Ele te orientou, né, na monografia. Nós tivemos juntos aí durante muito tempo, inclusive na parte jurídica também. Aí o Flávio vai pro topo do judiciário, pro topo do direito brasileiro, no STF. Logo, ele é um exemplo para qualquer maranhense na área do direito, para qualquer brasileiro na área do direito. Na área política, o cara deixa de ser juiz federal para ser deputado federal, para ser governador 2 vezes, para ser o senador mais votado da história do Maranhão, para ser ministro da Justiça. Realmente. É um grande exemplo na política, mas não é só isso. Não foram apenas os mandatos, mas foi o que o Flávio fez para o Maranhão. Tanto o Flávio, além de ser um líder, uma inspiração, ele é um legado. Por isso que a turma atualmente, Carlos Lin, fala um negócio de dinismo, né? O pessoal fala muito, o Felipe é o herdeiro do dinismo, dinismo para lá, dinismo para cá. O dinismo não é um nome. Flávio Dino é um nome, Flávio Dino é uma pessoa, Flávio Dino é um líder. Mas o dinismo não é isso. O dinismo é um sentimento. O dinismo é um legado. O dinismo é a transformação que o Flávio fez no Maranhão. O dinismo são as escolas dignas, são os IEMAs, são as escolas em tempo integral, é o EMASU, são os restaurantes populares, são as ruas dignas, são as pontes, são as estradas, são os macro-regionais, as policlínicas, sabe? Isso é o dinismo. Foi a transformação social que Flávio fez por esse Maranhão afora nos 7 anos e 3 meses que ele foi governador desse estado, que mudou a vida das pessoas. Esse sim, um grande líder político, que sempre teve lado, sempre teve posição. Quando teve o golpe contra a presidenta Dilma, o Flávio se posicionou. Quando teve que quiseram prender o Lula injustamente, ele peitou o Moro e disse que o Lula tinha que ser livre, que aquela condenação era injusta. Quando o Lula, várias vezes na cadeia, inclusive. Quando o Lula sai, ele toma a frente, mesmo contra muita gente sendo contra, porque você sabe que nessa hora, também que a mídia vai para cima, né? Condena a pessoa de antemão. Flávio sempre esteve do lado certo da luta e sempre manteve posição, sempre teve palavra. É outra coisa. Flávio é um ser humano que te olha nos olhos, o que ele diz é sim, não é não. Então é uma fonte de inspiração. Todo o tempo que eu tenho. É um grande amigo, sobretudo, um grande amigo, um grande líder, e que está fazendo um grande papel para a República. Eu ainda tenho muita certeza que o Flávio vai dar muita alegria para o nosso país ainda. E a pergunta de $1 milhão, ele volta para a política? Eu acho que volta, ele é novo. Ele vai poder se aposentar em 2029, integral, com o salário do Supremo, de ministro. Eu acho que ele é o nosso presidente da República depois do Lula. 2030. Eu torço muito para isso. 2030. Eu sou defensor disso. Felipe, ainda uma pergunta para você aqui. Felipe, governador, né? Isso aqui é as nossas projeções. Você é um jovem pré-candidato ou existe alguma possibilidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu era menino, faz muito pouco tempo, né? Eu sou baiano por nascimento, né? Mas eu sou maranhense de coração e sou lajeadense por convicção. Dito isso, quando eu era menino, pequeno, lá em Barbacena, lá em Tamaraju, na Bahia, eu morava, na frente da minha casa tinha um cinema, um shopping pequeno e tinha um cinema. Cinema não, era uma sala de vídeo. E aí eu era fã desse negócio de kickbox e tal, né? Jean-Claude Van Damme. E aí, rapaz, eu vi um cartaz escrito assim: Retrocedor nunca. Nunca. Render-se jamais. Esse jamais. Esse filme aí passou muito na sessão da É um clássico. Um clássico. É um clássico. O Domingo Maior da Globo. E me trouxe a memória da minha infância, rapaz. Um discurso do nobre vice-governador dizendo isso. Felipe, retroceder nunca, render-se jamais. Quer dizer que você é candidato a... Aliás, você é pré-candidato, será candidato a governador em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância. Sou candidato a governador do estado do Maranhão pelo PT, o partido do presidente Lula, com apoio do presidente Lula, representando essa bandeira progressista, uma bandeira que tem como principal missão cuidar das pessoas. É um projeto que é muito além de ideologia de direita e esquerda, é um projeto que tem como fonte de pensamento o desenvolvimento do Maranhão, geração de emprego e renda, oportunidade para os jovens, para as mulheres, o Maranhão com inclusão para as pessoas com deficiência.
para católico, para evangélico, para povo de terreiro, para flamenguista, para vascaíno, para preto, para louro, para todo. É um projeto para o Maranhão, é um projeto político, não é um projeto familiar e nem um projeto pessoal. Por isso que eu sou candidato a governador do estado do Maranhão, ou pré-candidato, melhor colocando. Não é por conta, porque teve um acordo. Primeiro que teve um acordo mesmo, mas não é só por isso. Não é só porque eu represento esse legado do dinismo. Até porque eu represento mesmo, mas vai muito além disso. É um projeto, como eu estou falando, Carlinhos, de futuro para o estado do Maranhão. Nós não podemos normalizar ou tolerar que a política passe a ser herança. Uma herança nepotista que passe de tio para sobrinho, de filho para pai. A política não é isso. Eu aprendi com um grande amigo meu, petista, Augusto Lobato, ex-presidente do PT, que o voto é ato político, não é ato familiar. Sabe? É um ato político. Voto é ato político. Por isso que ele é secreto, direto, universal e periódico. Cláusula pétrea da Constituição Federal. Você falar que é tão fora de moda, né, esse negócio de oligarquia. Me lembra quando o político do café com leite. Não, gente. Que Canedialismo lá do século XX, né? Não, o Maranhão não é de uma família. O Maranhão tem que ser de todos nós. Tem que ser de todos nós. Nós lutamos tanto para isso. Você estava nisso. Tu estava disso desde 2006, que a gente está, né, com isso com o Flávio, entendeu? Quando o Flávio entrou na política foi para isso. Como ele deixou de ser juiz federal. Eu poderia estar muito bem, Carlinhos. Poderia estar muito bem, Júnior. Hoje, na minha casa. Tá lá com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas. Estudando, escrevendo, indo pro cinema, indo pra praia, dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Eu não disse em 2 concursos federais. Dou aula na UNDB, dou aula no Uniceu. Tenho livros publicados. Estou terminando meu 2º doutorado. 2 mestrados, 5 especializações. Felipe, aproveitando que você está aqui, eu queria perguntar sobre a questão da segurança pública lá em São Luís. Saiu uma matéria na Veja essa semana, dando conta de que o Maranhão praticamente dobrou a questão da criminalidade, né? E São Luís é o foco disso. Como é que você avalia esse cenário e como melhorar isso? Como a gente poder se sentir seguro para ir em São Luís? Eu tenho familiares lá. Problema nacional, né? Primeiro que a gente tem que encarar a segurança pública como o principal problema hoje do Brasil. Pode fazer qualquer pesquisa que é. É um tema recorrente. É um tema recorrente, é um tema recorrente. Nós tivemos esses episódios em São Luís, agora no Rio de Janeiro. Por esses dias eles passaram pela mesma situação. Mas vira e mexe aqui em Imperatriz, nós temos notícias também de violência, aliás, em todo o Maranhão. Isso são, basicamente, Carlos, se a gente for ver... Imperatriz está violenta. Se a gente for ver, assim, as origens desse problema, a gente vai encontrar o quê? Tráfico de drogas, certo? Droga, isso, muito problema de droga que causa a violência. Principalmente os crimes contra o patrimônio, roubo e furto. É droga porque o viciado quer lá o produto para trocar por droga. Segundo, facção criminosa. Então a gente está falando aí de organizações criminosas pesadas, que praticam diversos delitos. Aí também não é só tráfico de entorpecente, aí tem tudo que tu puder imaginar. Contrabando, descaminho, roubos, assaltos, etc. O terceiro problema, estrutural e estruturante da parte da política pública, falta de educação. Falta de educação, porque se a gente tivesse prevenido isso na educação, com emprego e renda, aliás, dando oportunidade, né, para as pessoas terem emprego e renda boa, porque eu acredito muito nas pessoas. É inimaginável a gente achar que uma pessoa vai sair da sua casa para fazer o mal pela outra porque ela quer. Existe isso? Eu acho que existe, sim. Mas você está indo para um caminho, Felipe, de dizer que, assim, passar a ideia de que se a gente atacar a causa, o efeito, claro, cessa. Claro. Esse é o diagnóstico. Agora, não dá para a gente resolver só neste momento em que a criminalidade está aí, nós não podemos fazer só a parte da base. Esse é o médio e longo prazo. Pronto. O que a gente precisa fazer, além disso, tudo que nós já discutimos aqui, a gente tem que atacar esse problema de frente. Primeiro, com presença, com responsabilidade, com rigidez. A gente tem que compartilhar a inteligência das polícias. Não sei se vocês sabem. A guarda municipal poderia ser polícia municipal? Eu acho que pode. Eu acho que pode, dependendo de como seja. Aqui em Imperatriz eu tenho certeza que pode. Como eu acho que São Luís também. Em algumas cidades menores eu tenho alguma dúvida por conta do treinamento, a não ser que fosse oferecido um grande treinamento por parte, talvez, da Polícia Federal ou da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Mas a Guarda Municipal de Imperatriz tem plenas condições. Das cidades maiores no Maranhão, eu te diria que das 30 ou 50 maiores cidades do Maranhão tem tranquilamente condição de fazer isso. E integrar isso. Vê bem, uma facção dá um salve para fazer um ataque aí nas ruas. Isso sai de onde? De um presídio. Então a polícia penal vai ter que ter sua inteligência trabalhando. Quando ela souber disso, ela vai ter que avisar quem?
vão atacar ônibus. Tem que avisar a polícia militar. Mas quem vai atacar é o traficante ou o assaltante que tem um mandado de prisão expedido já contra ele. Quem tem que saber? A Polícia Civil. Eles vão fazer um assalto onde? Num banco interestadual. A Polícia Federal vai ter que saber também. Vê que a inteligência vai ter que estar plenamente trabalhando em conjunto. Aí cada serviço da polícia tem sua inteligência. A Polícia Rodoviária Federal tem a sua, a Polícia Federal tem a sua, a Polícia Militar tem a sua, a Civil tem a sua. Daí por diante, e elas não se integram. Aí quando toca fogo no ônibus, quem teria que saber também? Os corpos de bombeiros. Tu tá vendo como é que isso tem que ser integrado? Então, muitas vezes, com investimento em tecnologia e inteligência, na parte da investigação, a gente também já evita muita coisa. Tanto é que quando acontece esse tipo de problema, que a polícia vai para a rua, resolve um bocado de coisa. Porque mais ou menos já está sabendo o que está acontecendo. Então a gente precisa ter esse enfrentamento. Isso tem que passar pela liderança de quem governa. Falar em tecnologia, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui em Imperatriz, inclusive você já esteve com esse pessoal que eu vou citar aqui agora. Porque tem uma turma aqui que está querendo transformar essa região aqui que a gente está agora numa espécie de Vale do Silício Imperatrizense. Você já bateu um papo com eles, Felipe? Sou totalmente favorável. Totalmente favorável. O que você me diz? Deus me ajudar, Carlinhos. O povo me der essa oportunidade de ser o governador do Maranhão, nós vamos fazer isso aqui em Imperatriz. Nós vamos transformar Imperatriz. Rapaz, Centro de excelência em tecnologia. Um porto digital. É um porto digital. Igual tem Recife, um centro histórico de Recife. Mas esse negócio de inteligência artificial meio que assusta, não assusta não? Temos que usar a nosso favor, porque ela já é fato. Já não tem como mais retroceder, né? Ela existe. Retroceder, Inclusive, na área da educação, ele que é professor vai entender meio o que eu estou falando, ainda mais professor de história. Hoje a gente tem que ensinar os nossos estudantes, os nossos alunos, a não saberem mais dar resposta apenas, mas também a saber fazer a pergunta correta. Porque afinal de contas... Prompt lá de comando. Dá os comandos, né? Precisa dar o comando. Então, quando Carlos Lins for falar sobre ditadura militar, ele não vai poder apenas dizer, olha, é o seguinte, em 1964 teve um golpe militar, estava tendo isso, eles alegaram uma ameaça, não sei o quê, do João Goulart. Não, ele não vai ter que falar só isso, ele vai dizer, gente, agora a gente vai ter que pensar um pouquinho. Por que que houve uma intervenção militar? Por que que houve um golpe militar? O que que isso gerou para o país na época? Por que que foi dito que houve um milagre econômico, e na verdade não houve um milagre econômico coisa nenhuma, e afundaram o Brasil e Dida? Vamos pensar sobre isso? Por que que o Brasil conseguiu fazer a ponte Rio-Niterói com o dinheiro da Previdência Social? Porque foi desvio de dinheiro. Por que que isso foi possível? Porque era uma ditadura militar. Por que que o pessoal da ditadura militar matava, torturava, prendia e ninguém fazia nada? Quer dizer que corrupção só existe agora? Não existia na época? Existia era até mais, mas ninguém podia falar, porque existia censura. Entendeu? Tem que ter, enfim, um letramento com relação à inteligência artificial que permita ao aluno não apenas decorar a data ali, mas saber também fazer a pergunta certa para a inteligência artificial entender o que aconteceu com a sociedade. Porque senão a gente vai ter o que aconteceu agora, recentemente, o povo pedindo intervenção militar, protesto em porta de quartel. Isso é inimaginável, porque não entenderam o que aconteceu. Parece que as pessoas não entendem o que aconteceu nesse país. Foi gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Aqui do lado, gente. Aqui do lado, na Araguaia, tem um monte de gente morta lutando pra gente estar aqui, neste momento, tendo o direito de falar. E alguns corpos nunca foram achados ainda, né? É isso. O pessoal da guerrilha do Araguaia. Mandar um alô pro nosso amigo Jonas Alves, que está aqui presente no estúdio também. Jonas. Só analisando aí o movimento. Uma potência, uma máquina. Felipe, eu sei que o seu tempo está corrido. Então, primeiramente, já finalizando, eu quero te agradecer por estar aqui conosco, tá? Agradecer também ao nosso grande... Foi muito bom o bate-papo, eu mais aprendi do que... Mas é sempre bom, importante o Felipe Camarão estar aqui com a gente. Muito bom. 5 minutos com o Felipe, a gente fica um pouco mais inteligente. Fica mais inteligente. Que é isso, eu que aprendo aqui o tempo todo. Eu quero te agradecer a oportunidade. Parabéns pelo podcast. Hoje é um meio de comunicação fantástico que muita gente utiliza para se informar, para entender um pouquinho, seja na educação, seja na religião, seja na política, até na medicina, né? Muitas pessoas na autoajuda, na espiritualidade. No nosso caso aqui, a gente falou um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Felipe, sabe por que aquela música do Jaman, a Why You Are, ela tem o título aqui no Maranhão de Melô da Paquera? Não, essa não sei. Tá aí, ó. Eu vou te dizer essa. A Luz Lin também é cultura. Aí, tá vendo? Como ela é muito grande, aí o cabo dança com a menina agarradinha, né? Ela é mais ou menos 6 minutos, 7 minutos de música, né? Why You Are,
Né? Aí virou melô de paquera, porque nessa hora o cara puxa a menina e dança ali 6, 7 minutos ali dessa. Aí não é possível que você uma paquerinha, né? Eu não sou uma paquerinha. Felipe, para essa câmera aqui, convença aí o pessoal que você merece ser governador do Maranhão. Como eu disse, eu sou pré-candidato a governador do estado do Maranhão, não por um projeto pessoal ou familiar. Eu trago e apresento ao estado do Maranhão um projeto político. Um projeto que não começou ontem, que não começou hoje, que não começou há 2 anos. Começou, na verdade, a partir do momento em que eu me incomodei como as coisas se encontravam no estado do Maranhão. Como eu disse, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Trabalho, portanto, de forma ininterrupta há 27, porque eu tenho 43. Eu tive a sorte, a bênção de Deus, da minha família ter tido condições de ter me mandado para fazer intercâmbios, tanto que eu fui professor de inglês aos 16 anos. Eu fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, mas eu só consegui conhecer o Maranhão de verdade a partir do governo do ex-governador Flávio Dino. Ele me deu a oportunidade de conhecer o Maranhão todo, os 217 municípios, andando por terra, andando de todo jeito. Vocês me acompanharam em vários lugares desses que a gente foi. Eu não conheci só a sede dos municípios, eu conheci também os povoados, conheci o Bananal, certo? Eu conheci Sumaúma, eu conheci O Lajeado Novo. o Lajeado Novo, nós mudamos a realidade do antigo Morcegão. Todas as cidades, se eu for falar aqui, eu vou falar de todas, de Campestre, de Porto Franco, enfim, todas as cidades aqui da região de Davinópolis, Brejão, todas. Inclusive, outro dia eu postei da rota que vai de Vila Nova, de Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca. Aqui é um projeto em que eu quero olhar nos seus olhos e dizer que é um projeto que vale para a dona de casa, para o jovem estudante do ensino médio, para o universitário que sonha em ter um emprego, vale para o quilombola, para os assentados, para pescadores, agricultoras, que vale para o médico, para o advogado, para o engenheiro também, vale sobretudo para os professores e professoras. Eu sou um grande lutador da educação do estado do Maranhão, uma educação pública de responsabilidade social, inclusiva para as pessoas com deficiência. Hoje mesmo, agora há pouco, eu postei uma notícia sobre o precatório do Fundef, da cidade de Pedro do Rosário. Eu mesmo fora da Secretaria de Educação, eu sou professor em sala de aula, eu continuo dando aula. Inclusive, daqui da término da gravação, eu vou justamente proferir uma palestra de uma aula inaugural de uma pós-graduação da UNDB, que está se implantando aqui na cidade de Imperatriz, na pós-graduação de processo civil. Então, Júnior, o que eu quero apresentar ao estado do Maranhão é um professor, procurador federal, que conhece o Maranhão, que já trabalhou, que tem serviço prestado em todos os órgãos que passei e que tem uma real dimensão daquilo que ainda precisa ser feito. Eu costumo brincar que o Flávio foi aquele que veio com o facão abrindo o caminho, no mato fechado. Aí ele abriu o caminho bacaninha, depois ele veio ali junto com o Cleiton Leto, fez a Rua Digna. Grande né? Cleito, forte abraço. Botou os bloquetezinhos bacana, né? E agora a gente precisa dar o próximo passo. A gente precisa botar agora a pavimentação asfáltica, fazer a ciclovia, fazer o local para caminhada, botar ali no Nação Elétrica, eles colocaram de João Lisboa para cá. Cara, mas vocês eram um grande time, viu, Felipe? Era tinha um time com um fenomenal. grande técnico, né? Um grande técnico que era o Flávio. Então, esse é o modelo que eu apresento para o Maranhão. É um Maranhão em que eu possa ver os meus irmãos e irmãs maranhenses tendo a oportunidade que eu tive. É o Ciências Sem Fronteiras, é o IEMA no Mundo, é o Cidadão do Mundo, tudo política do Flávio, sabe? Do Lula. Creches em tempo integral, escolas em tempo integral, universidades, bibliotecas, auditórios, que a gente possa juntar tudo aquilo que eu falei aqui no começo da nossa conversa, João, para a gente melhorar os índices do estado do Maranhão. Meu sonho, portanto, é fazer que o Maranhão saia desse estado, dos índices que são muito difíceis, são muito complexos. Ah, Felipe, mas o Flávio teve 7 anos e 3 meses. Eu quero que me diga que seja bom para poder mudar o Maranhão, uma estrutura centenária, secular de mazelas, em apenas 7 anos e 3 meses. E Esse lado das mazelas é o outro lado da política. É o outro lado da moeda. É o outro lado da política, entendeu? E a gente quer uma política que o João, a Dona Maria, os Silvas, os Costas, sabe? Os Antônios da vida, as Clarices, as Claras, os Júniors, sabe? Tenham oportunidade. É esse Maranhão que a gente quer, para que não fique só na mão de poucos. Felipe, muito obrigado. Pessoal, esse foi o Dois Lados Podcast. E mais uma vez agradecendo aqui a presença desse jovem, fantástico e brilhante. Agradecendo também a presença desse grande jornalista que é o Carlos. Obrigado, Júnior, pelo convite.
e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus.